Olá pessoal do nono ano, vamos continuar aqui com a nossa aula, né? Nosso conteúdo novo. Agora falaremos sobre a transmissão do som, né? Como que o som ele é transmitido. No vídeo anterior nós falamos a respeito das ondas eletromagnéticas responsáveis pela comunicação, né? Pelas telecomunicações, né? Como que funciona esse processo. Falamos também ali, né, da velocidade de propagação, enfim, falamos de alguns aspectos importantes relacionados à transmissão de informação via satélite, por ondas de rádio, ondas eletromagnéticas. Neste vídeo nós falaremos a respeito da transmissão do som. Como que o som ele chega até os nossos aparelhos? E dos nossos aparelhos até os nossos ouvidos, né? De que maneira esse som ele é captado, como que ele é recebido, né, pelos nossos aparelhos. Então vamos estar analisando aqui na página 134. Peço a vocês que acompanhem também pelo livro, além da videoaula, acompanhem pelo livro, é muito importante. Então na página 134 nós temos algumas perguntas para refletir a respeito deste tema. Como a informação consegue ser transmitida pelas ondas eletromagnéticas? É uma pergunta. Por exemplo, como as notícias lidas num estúdio de rádio convertidas em ondas eletromagnéticas? Né? Como que o som produzido dentro de uma emissora de rádio ela é convertida em ondas eletromagnéticas? De que maneira isso acontece? Né? É uma indagação interessante. Ou ainda, como a imagem e o som de uma emissora de televisão são transmitidos juntos? Né? A televisão ainda é um processo mais interessante, porque além do som, chega também a imagem. Né? De que maneira o som e a imagem chegam juntos até um aparelho de televisão? Né? Então vamos estar compreendendo isso daí. Ou ainda, como a imagem e o som de uma emissora de televisão são transmitidos juntos? Todos os meios de comunicação por ondas de rádio são semelhantes? Vamos investigar essas questões começando pelas transmissões de rádio. Aí vem aqui, ó. Apesar da popularização da internet como principal meio de comunicação, para muitas pessoas do Brasil e em vários outros países, o rádio ainda é o meio de maior difusão de informações e entretenimento. Tudo começa no estúdio da emissora, onde os locutores gravam a programação por meio de um microfone. Então vamos compreender que apesar da internet, né, ter se popularizado muito, né, nos dias de hoje, né, a maior fonte de comunicação que nós temos aí é a internet, uma das maiores, mas o rádio ainda é considerado o principal meio de maior difusão. Né? O rádio ele ainda é muito utilizado, né, no Brasil e no mundo, né, em várias outras partes do mundo, em vários países. Então o rádio ele é um instrumento de comunicação extremamente difundido, né, em diversos países, em diversos locais, inclusive aqui no Brasil. E como que isso vai funcionar? Né? Como que o rádio ele consegue produzir essa informação e transmitir aos seus receptores? Então, uma emissora de rádio, uma antena de rádio, ela é uma fonte emissora. Né? Ela vai emitir a informação por meio de ondas eletromagnéticas. E o nosso aparelho de rádio é o receptor. Ele é um aparelho receptor. Ele vai receber, ele vai captar o som, a informação que foi produzida naquela emissora, naquele estúdio, né, de rádio, onde os locutores gravam as suas programações por meio de um microfone. Né? Então tudo isso vai se iniciar ali, né, dentro da emissora, ali dentro dos estúdios de rádio. Né? Sinais são codificados por um processo chamado de modulação FM, frequência modulada, e AM, amplitude modulada. Vocês já devem ter ouvido falar muito, né? Rádio fulano de tal FM,
rádio ciclana de tal AM. O que é uma rádio FM e o que é uma rádio AM? Né? O que diferencia uma coisa da outra? Né? Vamos tentar entender isso daqui, né? Vamos compreender quais são as características de uma rádio FM e de uma rádio AM. Inclusive, eu gostaria que vocês olhassem aqui na página 134, tem um quadro azul, né, que vai falar de algumas rádios hipotéticas, aonde vai dando aqui as frequências diferentes de uma rádio para outra. Né? Gostaria que vocês olhassem aí, na página 134. O microfone é basicamente uma pequena membrana chamada de diafragma, o que pode vibrar quando os sons chegam até ela. A vibração do diafragma desse aparelho é convertida em sinais elétricos que variam com a mesma frequência, a mesma amplitude da onda sonora de entrada. Então o microfone, ele é uma membrana, né, que recebe o nome de diafragma e ele vai captar o som, né, ali da voz do locutor através de vibrações. Né? Essas vibrações elas vão produzir sinais elétricos, aonde elas vão ser convertidas, né? Vai ser convertida aí em sinais elétricos que vão variar na mesma frequência e na mesma amplitude da onda sonora. Então a pessoa ela fala de uma determinada forma e aquela fala, aquele som produzido pela boca do indivíduo, do locutor, vai produzir uma onda sonora que vai ser recebida pela membrana do microfone através de vibrações. Estas vibrações serão convertidas em sinais elétricos na mesma amplitude e frequência da onda sonora. Então a forma que o indivíduo fala, né, vai ser transmitido da mesma forma através de onda sonora captada pelas vibrações, né, sonoras através ali do diafragma, que é aquela membrana ali que forma o microfone. Então a vibração do diafragma desse aparelho é convertida em sinais elétricos, né, como diz aqui na página 134, que vai variar com a mesma frequência, a mesma amplitude da onda sonora de entrada. E aí é que vem essa questão aí de amplitude, né, de FM e AM. O que é uma frequência modulada e o que é uma amplitude modulada? Vamos entender aqui, ó. Em seguida, em um processo chamado de modulação, os sinais são codificados para transmissão em FM, frequência modulada, ou AM, amplitude modulada. Depois são transmitidas pela antena da emissora por meio de uma onda eletromagnética portadora. Cada emissora de rádio tem a própria onda eletromagnética portadora identificada por uma frequência específica. Então, FM e AM, né, são modos de frequência diferentes que vai receber aquele som, aquela frequência sonora que foi produzida. Né? São variações de frequências diferentes captadas pelas antenas de rádio. Né? Então, os sinais, né, ou seja, os sinais elétricos, né, sonoros, eles são transmitidos ou em frequência modulada ou em amplitude modulada, que é AM e FM. E depois que eles são transmitidos nessas duas frequências, em uma dessas duas frequências, eles vão ser transmitidos para a antena da emissora, por meio de uma onda eletromagnética portadora. Então, essa variação de frequências, sendo ou AM ou FM, elas vão ser convertidas em sinais que vão chegar até a antena portadora, né, que recebe esse sinal sonoro, né, chamado aí de onda eletromagnética portadora, que fica na antena do rádio. E aí cada uma dessas antenas, cada uma dessas ondas eletromagnéticas, elas possuem uma frequência específica, né, que